Cadeirinha para cá. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oh, que bonito, que bonito. É assim que se responde, não é? Mas nem todos responderam. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agora sim. Cadê Glorinho? Glorinha? Glorinha? Glorinho? Ah, tá ali. O esplendor do meu viver depois de Cristo. Olha, coisa linda. Obrigado. Ah, Jesus. Sentei. Queridos, eu estava aqui para passar um PowerPoint, mas é muito longo. E no domingo à noite precisa ser uma mensagem mais cirúrgica. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me ajudar, que ele me ajude a proclamar uma mensagem escatológica e evangelística. Não sei se todos que estão aqui são crentes, já aceitaram a Jesus, ou se existe alguém aqui fraquinho na fé, precisando de estímulo para entender que servir a Deus é vida, e vida em abundância. Não pode ser vida do CTI, não é? Porque tem crentes que estão no CTI com um tubo aqui, um tubo aqui, um tubo aqui, um tubo no umbigo. Vou parar pelo umbigo. Moribundo. Só que servir a Deus, servir a Jesus é vida, e vida em abundância. E eu estive percebendo, desde quando eu chego na igreja, no templo, eu começo a ouvir a voz de Deus, e o Espírito Santo começa a trabalhar na minha mente. Eu quero lembrar vocês o seguinte: primeiro, nós estamos vivendo os dias de Noé. Lembra quem falou isso? Jesus, no capítulo 24 de Mateus. Assim como foram os dias de Noé, a pecaminosidade abundante. O texto diz, comiam, bebiam, casavam, quer dizer, o casar ali não é casar, é acasalar. Porque ninguém era de ninguém. Imagina como era a sociedade na época de Noé. Era tão pecaminosa que Deus disse, vou acabar com essa raça. E o escritor sacro diz que até Deus se arrependeu de ter criado o homem. Na verdade, ali é um antropomorfismo. Deus não se arrepende. Deus já sabia que o homem iria enveredar por este caminho. É a tentativa do escritor de dar ênfase à insatisfação de Deus. Aí diz que ele se arrependeu, mas não se arrependeu. Ele já tinha um plano para o resgate daqueles que haveriam de ser perdidos. Qual era o plano? O sangue do Cordeiro, que não veio à existência há 2000 anos no madeiro, lá no Gólgota. Diz que o sangue de Jesus já estava proposto para o efeito de salvação antes da fundação do mundo. No mundo espiritual, o Cordeiro já havia sido imolado por amor de nós, manifesto nos últimos dias, porque quando Jesus veio já eram os últimos dias. Ora, se de Adão até Jesus, até os dias de hoje são 6 dias, Jesus veio no quarto, já nos últimos dias. No lato senso, nós estamos vivendo os últimos dias de 2000 anos. No estrito senso, nós estamos vivendo os últimos minutos do último dia, porque está tudo chegando ao final. E Noé era considerado o pregoeiro da justiça. Olha, Noé pregou 120 anos. Olha, se arrependam, vai vir juízo, vai vir juízo, vai vir juízo, vai vir juízo. Que nada. Esse velho maluco aí construindo um mausoléu, um barco,
tem Neymar aqui, não tem rio. Que história é essa? Ele é louco, bebeu muito vinho. É um bêbado. E Noé avisando, como pregoeiro da justiça: vai vir juízo, vai vir juízo, vai vir juízo. Quem é o pregoeiro da justiça hoje? A igreja. Por isso que a igreja não pode abrir mão de falar dos juízos que estão vindo aí. Infelizmente, na cabeça de muitos colegas pastores, ele se prepara para o domingo, para a igreja entrar feliz e sair feliz da vida, proclamando uma mensagem triunfalista, hedonista, massageando o ego, para que as pessoas tenham uma semana feliz, dizendo que tudo são flores. Não é assim. Eu creio que a responsabilidade dos colegas, pastor Salustiano, nesse tempo é de alertar a igreja de que vivemos os últimos dias e os últimos minutos desse último dia, que todo o cenário mundial já está pronto para o desfecho da grande tribulação. Eu já vi falar da grande tribulação. O que será a grande tribulação? Olha, vi dizer que o bicho vai pegar, desculpe o colóquio. Eu vi dizer que a coisa vai ficar feia, que os homens vão morrer, perecer, que vão vir as guerras atômicas. As guerras atômicas é uma ação humana. Aliás, é uma das vertentes da grande tribulação. O homem atirando no seu próprio pé, fazendo guerra entre as nações. A outra vertente é o próprio Deus pesando a mão no planeta para julgamento dos homens. Isso aí, meu filho, isso aí é indiscutível. Isso aí não é literatura ficcional. Será realidade. As profecias que o Senhor apontou, parte delas já se cumpriram fidedignamente. Ora, as que não se cumpriram ainda, fidedignamente haverão de ser cumpridas. E Deus não mente. Quem conhece as Escrituras e conhece a história humana, sabe que tudo aquilo que a Escritura aponta já aconteceu em muitas coisas. E em muitas outras coisas o cenário já está pronto para acontecer. É porque no nosso dia a dia, nós nos envolvemos com a família, com os filhos, com o dinheiro, para ganhar a vida, para sobreviver, com o trabalho, com a faculdade, com a escola, com a doença, com o supermercado, e com isso, com aquilo. Quer dizer, a nossa mente é tomada pelas questões cotidianas. Durante a manhã mesmo me perguntaram, será que foi o planeta que está mais rápido? Não. A rotação planetária acelerou coisas irrisíveis. O que está mais rápido é a nossa mente. Aí eu falava aqui de manhã, está tudo tão apressado, você não pode parar num sinal de trânsito. Se você demorar um segundo para poder acionar, depois que o sinal abre, já tem gente buzinando. Aí quando a gente estava indo para casa, não foi, Eduardo? Pastor, não demorou nada. Aquilo que você falou lá, o povo está acelerado. Então esse contexto é um contexto que a grande tribulação já está preparada em todas as suas áreas. Na área antropológica. Por que na área antropológica? Porque o caráter do homem, a consciência divina do homem, diminuiu nele. E foi exacerbado no homem o caráter de Satanás. É o momento que nós estamos vivendo. Os sofismas, as mentiras, a sedução de Satã, nos dias de hoje, é algo surpreendente. Chega a ser sutil, mas também é onulante, é visível. E nesse contexto está a igreja, que a rigor deveria ser o antídoto
contra a sedução, deveria ser o Noé desse tempo, para proclamar que os juízos estão vindo, mas a igreja enveredou por um querigma, por uma proclamação, por uma mensagem triunfalista, de prosperidade, e está abrindo mão de ser o Noé desses tempos, de ser os atalaias, de sermos os atalaias. Quem são os atalaias? Aqueles que anunciam. A igreja não tem que anunciar uma boa vida aqui. Tudo é fugaz e passageiro. A igreja tem que anunciar o plano de Deus da sua primeira vinda, do seu sacrifício, do seu comissionamento à igreja e de fazer discípulos, mas também dá ênfase na segunda vinda. Nesse sentido, eu estava ali, aí veio o primeiro hino. O primeiro hino, pode botar ali também? Pode. O primeiro hino, aquele refrão. Está lá? Tá lá. Olha, o refrão é isso. Mas eu bem sei. Quem sabe? Nós. Não somos nós que estamos cantando? A igreja está num momento tão difícil que às vezes cantam o que não entendem. Cantam os hinos por cantar. E a mensagem profética, mensagem bíblica, a mensagem escatológica que porventura estejam na letra dos hinos, não são inteligíveis. A gente canta, se balança, até sente uma emoção, mas não sabe o que está querendo dizer. Mas eu bem sei. Quem sabe? Eu, está ali, ó. Eu é primeira pessoa do singular. Eu sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a vida de quem? Hein? Está nas mãos do meu Senhor, Jesus que vivo está. Você crê nisso que você está cantando? Então, se a nossa vida, olha só como a coisa é linda, quando o Espírito Santo fala, eu tenho que me conter, eu estou muito emotivo, acho que eu fiquei velho, Salustiano. Qualquer coisa. Você está acabado e eu velho. Jesus, né? Eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ora, se a minha vida, e eu tenho consciência disso, está nas mãos do meu Jesus que vivo está, por que eu vou passar pela grande tribulação se a minha vida já está nas mãos dele? Porque tem muita gente dentro da igreja que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Para quê? E depois eu vou mostrar os textos que você vai encaixar como luva, que isso não tem sentido. A nossa vida já está nas mãos de Jesus. Aí você acha que quando a situação aqui na terra ficar feia, de morte, de tragédias, de juízos, a minha vida está nas mãos do meu Senhor, por que eu vou passar pelos juízos? Os juízos são para julgar a terra. Isso está no segundo hino. Não, agora não, calma. Eu não preciso passar pelos juízos, porque os juízos, diga os juízos, que virão sobre a terra, têm propósitos. Tudo tem um propósito. Quais são os propósitos da grande tribulação? Julgar a terra, as nações, julgar a rebeldia dos homens e dar oportunidade para que haja uma repescagem. Olha isso, nunca vi falar nisso, pastor. Como é que é? Uma repescagem? É uma repescagem. Primeiro porque seremos pescados.
Porque a minha vida, a tua vida está nas mãos do meu Jesus, do teu Jesus, amém? Então já estamos com ele, está nas mãos dele. Ele já nos livrou disso. E os que vão ficar, que perderam a caravana do arrebatamento? Aí Jesus não fala, esses aí não tem mais chance, acabou? Não. Vai haver misericórdia mesmo no período da grande tribulação. Simples, está a Bíblia. A misericórdia de Deus dura para... Não é enquanto a igreja estiver aqui. Quando a igreja sair, a misericórdia de Deus continua operando. E muitos se salvarão. Isso está no Apocalipse capítulo 7. Muitos serão salvos nesse período. Uma outra coisa que nós falamos ontem, tanto e hoje de manhã nós falamos sobre isso, está na letra do outro hino. Olha só que coisa interessante. E às vezes a gente lê e canta, mas não entende o que estamos, a profundidade das canções que tem base bíblica, não é? Eu não estou falando das canções que são verdadeiros mantras, heresias, que estão sendo ministrados nas igrejas. Muitos mantras. Se botar um cesto com uma serpente aqui, a serpente sobe com os hinos que estão sendo cantados nas igrejas. Graças a Deus aqui eu não vi nenhum que esteja fora do padrão bíblico. Fiquei satisfeito ali, pedindo a Deus que não viesse mesmo, porque eu não consigo não falar. E Glorinha fica em agonia. Não fala das músicas, você não aprende comigo, você tem que me obedecer. Eu falei, mas eu obedeço, é porque me dá urticária de ouvir determinadas canções que não são bíblicas. Muito bem, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos... Quando foi que Jesus foi Rei dos Reis na terra? Me dê uma passagem bíblica dizendo que ele reinou sobre reis. Então isso não é real. Pelo menos não é ainda realidade. Mas na profecia ele é o Rei dos Reis. Avança. Olha aí, olha isso, em que nós falamos ontem. Breve os reinos deste seguirão as suas... Isaías, capítulo 2, capítulo 65, que diz que o Senhor firmará um monte do seu reino em cima do monte em Jerusalém. E de lá, de Sião, desce a Torá. O que é a Torá? As suas leis. Então, quando ele estiver na terra, a lei de Deus será proclamada a todas as nações, porque de Sião desce a Torá, e de Jesus os ensinamentos dele para todas as nações, no período milenar, que é o 6º dia. Amém? Que é o 7º dia. Quem não veio ontem nem hoje de manhã, não está sabendo o que a gente está falando. Bem feito. Você tinha que ter vindo. Breve os reinos desse mundo seguirão a sua lei, as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, os sinais. E não são ainda os sinais de Mateus 24. São as preliminares dos sinais, que estão ainda meio que ocultos, subliminares. Mas guerras e rumores de guerras nós já podemos ouvir. O amor de muitos se esfriando já podemos perceber. E nós estamos dispersos, não estamos entendendo o que está vindo por aí? Será que nós continuaremos a pregando que Jesus veio, foi para a cruz? Amém. E que Jesus já veio, amém? Ressuscitou Lázaro, amém? Mas Lázaro voltou a morrer. Jesus já veio, amém?
Eu já me entreguei a Ele, amém? E você também, eu acho. Mas eu estou com reumatismo aqui, hoje eu saí do púlpito aqui, parece que eu não tinha nem mais alma de dores. Parei na farmácia, comprei uma cartela de Novalgina, tomei as 10 de uma vez só. Estou brincando, isso aí já é... Se eu não estaria aqui. Mas não comi nada. O casal gentilmente nos convidou para irmos ao restaurante, eu fiquei sem graça. Eu falei, olha, leva a Glorinha e tal. Houve aquela, não, mas Glorinha aí, Glorinha, eu sabia que ela não ia. Ah, Jesus, às vezes ela é turrona. Eu queria, na verdade, era a cama. Cheguei lá e deitei, aí as dores começaram a passar. A palavra de Deus provoca isso na gente. Somente na área da escatologia. Os sinais da sua vida se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Por que ele vai vindo vencendo? Porque ele vai vencer o anticristo e o falso profeta. Vai lançar o anticristo e o falso profeta direto no lago do fogo. Não é no inferno, não. É lago de fogo. E vai empreender uma batalha. Batalha mesmo. Com a sua dura espada, ele vai iniciar uma matança na terra que nunca se viu. Isso está lá em Isaías 63, quando diz que ele vai pisar o lagar. Continue. Glória, 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 aleluia, continua. Tem mais coisa interessante. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Que batalha que soou? Se o clarim, qual é o clarim que chama os crentes? Estudamos isso hoje de manhã. É a trombeta. Que, aliás, a maioria de vocês vão ficar até a 7ª. Lembram? Lembram? Crentes que vão esperar as 7 trombetas soarem para que Jesus os chame. São 7 trombetas? São. Mas não, esse clarim não é a 7ª trombeta. É a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16. A trombeta que será a 2ª e última. Porque a primeira foi entoada lá no Sinai. Não é isso? Muito bem. Então, quando a trombeta soar, vai chamar os crentes. E a última trombeta será soada antes da grande tribulação. Continue. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, porque ele vai vencer. Ele vai vencer. Por que ele vai vencer, pastor? Se quando ele veio a primeira vez, uma meia dúzia de soldados romanos lá capturaram ele, bateram nele, chicotearam ele, deram bofetadas nele, chicotearam com um chicote chamado azorrague, com lâminas nas pontas, e lanharam o corpo dele inteiro. Como é que ele vai conquistar multidões, vencer o anticristo, o falso profeta? O anticristo com tropas dos exércitos mundiais? Aí o texto de Isaías 63 diz que ele vem agora na plenitude da sua força. É o Deus homem. Meu Deus. Você já imaginou a força de Deus? O poder de Deus? O poder de Jesus? Não tem páreo para ele. Nem anjos, nem demônios, nem homens, nem soldados, nem tropas. Porque ele vem na plenitude da sua força. Embora ele continue sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa chancela, essa honraria ninguém tira dele, mas agora ele vem como o leão da tribo de Judá. Multidões já conquistou, acho que é por aí. O que? Cristo não encontrou.
Eu acho que já deu. Já deu. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. Olha, ele descerá sobre as nuvens. Mas antes que ele venha para vencer aqui na terra, essas nuvens abrirão as portas delas para nós encontrarmos com ele nos ares. Então Jesus não volta para a igreja. Ele não veio para a igreja, porque quando ele veio a igreja nem existia. Ele veio para o que era seu. O que era seu? Israel. E volta para quem? Para Israel também. E para as nações. E nós, pastor, nós voltamos com ele. Porque antes vamos ao seu encontro nos ares. Porque, afinal de contas, a nossa vida está nas mãos do meu Senhor, meu Jesus, que vivo está. Então não tem como eu passar por essa tormenta que é a humanidade. Eu já sou cidadão celestial. O meu passaporte já está carimbado para o encontro do Senhor nos ares. Tudo isso aí são argumentos da tribulação pré-tribulacional. Continue. As nações e os reis da terra, está aí. As nações e os reis da terra com poder, um dos objetivos da sua volta. Ele vem para governar e nós com eles também para governar. Isso está lá no Apocalipse capítulo 20. Então o objetivo da volta de Jesus não é levar a igreja para o céu, por favor. Isso é um entendimento muito raso da Bíblia e equivocado. A volta de Jesus ainda não será nos novos céus, nem na nova terra. E ainda não será inaugurada a cidade onde haveremos de morar pela eternidade, que é a Nova Jerusalém. Não é isso. Ele vem para reinar conosco durante os 1000 anos, que é o último dia da semana de Deus, o 7º dia. Toda a terra regerá, vencendo vem Jesus, sim, em paz e santidade, porque ele é santo e vai trazer paz. Quando diz que o cetro não se arredará de Judá, lá no Gênesis 49:10, chama o Senhor de Shiló, em hebraico, que quer dizer o pacifista, que é o príncipe da paz. Os homens não aprenderão a arte da guerra no período em que Jesus estiver reinando. As armas de metal para a guerra serão transformadas em arados, em tratores para agricultar a terra. A terra viverá uma abundância de comida nunca vista. E o celeiro do mundo no reino milenar será Israel. Vocês sabiam? Com as terras da proto-Canaã, da Canaã inicial, que vai dos ribeiros do Egito até o Eufrates, passando por terras da Jordânia, da Arábia Saudita, da Síria. Isso tudo será devolvido a Israel e o alimento será abundante nesse período milenar. Isso está nas Escrituras. No livro Escatom está muito claro, está ilustrado, mostrando os textos e o que vai acontecer. Prossiga. E por fim entronizado, as nações há de julgar, porque ele será o rei juiz. Ele, como diz Isaías, não me lembro agora o texto, ele será o rei, o legislador e o juiz. Olha, o poder judiciário, executivo e legislativo nele mesmo. Que lindo, né? Esse é o nosso Jesus, a quem às vezes nós servimos debalde, dissolutamente, sem compromisso, sem alma.
E ele também diz que ele é a palavra. E nós não queremos lidar muito com a palavra. Cansa. É muito comum em nosso meio nós ouvirmos de um e de outro. Eu leio a Bíblia, mas não entendo. Já ouviram falar isso? Alguém já falou isso para você? Como não entende? Se esforce para entender. Busque apoios, livros. Eu entrei lá na casa do Eduardo já algumas vezes. Hoje eu estava lá ontem, eu olhei e já vi a biblioteca dele. Eduardo é um biblista, é um bibliógrafo. De vez em quando, pastor Ginaldo, aquele autor fulano de tal, aí ele fala uns nomes lá que às vezes eu nem entendo. Falou isso, igualzinho como você prega, mas tem uma discordância aqui. Ele vive assim, estudando, pesquisando. É muito bom ter conhecimento. Eu também tenho uma boa biblioteca na minha casa. Prossiga. E por fim, entronizado a nações, todos os grandes e pequenos, o juiz onde acará, é o que vai acontecer no julgamento. E os remidos triunfantes, em fulgor, onde cantar. Vencido tem Jesus. O tempo inteiro ele vence. Ele está vencendo por nós hoje no mundo espiritual. Só para encerrar esse ponto, o reino de Deus foi estabelecido na terra. Em que momento? Falamos isso no primeiro dia. No jardim. Por isso que eu estou escrevendo um livro, cujo título é Do Jardim ao Trono, em 7 dias. O que aconteceu no jardim? O reino foi estabelecido. E o Adão foi o superintendente do reino. Tanto é que, em resposta à serpente, a mulher disse assim: nós podemos tudo aqui. É o reino do nosso Pai. E nós somos os comissionados para reinar. Mas vocês podem tudo? Não, tudo não. Tem uma árvore lá no meio do jardim que... a mulher, ela deu a dica. Ela abriu o franco. A mulher gosta, né, de ser seduzida. Às vezes você vê um cara feio danar, uma mulher bonita, ela cai, como caiu lá no Éden. Caiu lá no Éden. Aí ele falou assim: o ponto fraco é aqui. Não, bobinha. Ele sabe, o diabo falou em nome de Deus. Ele sabe que o dia que tu tocares do seu fruto comer, teus olhos se abrirão e tu serás conhecedores do bem e do mal e serás como ele. Olha o ovo da serpente, o veneno. Eu quero ser como ele. E foi lá e comeu da árvore. Antes da mulher tocar na árvore, ela já havia pecado, sabia disso? No mundo espiritual selou. E o pecado original não é a desobediência. Quem sabe o que é? É a quebra de hierarquia. Porque Deus perdoa o desobediente. Quantos aqui já não desobedeceram? Levante a mão. Já pensou? Se nós fôssemos... Nunca desobedeceu? Entendi. Deus perdoa. Agora, a rebeldia, a rebelião, o motim contra a autoridade de Deus, ele não perdoa. Quebra de hierarquia, pastor Celestino. A criatura querendo ser semelhante ao Criador. Você é um homem das Forças Armadas? Da mãe Rinha? Não é? Então você sabe bem o que é disciplina hierárquica. E o casal quebrou essa disciplina hierárquica. Acabou. A rebeldia é pior do que a feitiçaria. Deus não tolera. Muito bem. Vamos lá. Construtivismo bíblico. Deixa eu ver se eu abro aqui.
Eu ia projetar esse PowerPoint aqui, mas eu vou pensar, até porque já são 20 e 20, alguns textos para que sejam expostos aí para vocês. Vamos lá. Construtivismo bíblico do arrebatamento pré-tribulacional. Se alguém aqui pensa que a igreja vai passar pela grande tribulação, nós respeitamos o entendimento de cada um. Mas eu vou expor aqui razões pelas quais eu entendo, compreendo, tenho estudado, de que isso não tem sentido e que o Senhor vai nos arrebatar antes do dia da ira de Jesus na terra. Então eu dei esse título, construtivismo, porque nós vamos construir o conhecimento para dar base bíblica para nós entendermos o arrebatamento pré-tribulacional. O arrebatamento pré-tribulacional afirma que a igreja fiel não passará pela grande tribulação. A expressão grande tribulação aparece em Mateus 24, 21 com clareza, embora apareça em vários outros textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Aqui, nesse livro, tem todas as referências da grande tribulação no Antigo Testamento e no Grande Testamento. Por favor, Mateus 24, 21. Está. Já? Vamos ler todos de uma vez só. 1, 2, 3. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Olha isso. Quem falou isso? Jesus. Isso aqui foi o sermão enquanto ele estava na terra, o sermão profético. Ele falou, nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e não haverá depois dele. Coloca o versículo 22, por favor. Leiam, 1, 2, 3. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são os escolhidos? Oxe. Imaginem que ele está falando da grande tribulação. E que o tempo, diga o tempo, o período da grande tribulação será o quê? Abreviado, que quer dizer encurtado, que quer dizer diminuído. Por que esse tempo será diminuído? Porque se esse tempo fosse mais longo, ninguém escaparia. Imagina, hein? E que tempo será esse? 3 anos e meio. Porque os primeiros 3 anos e meio será de falsa paz. Nos últimos 3 anos e meio, meu filho, haverá um conflito na terra como jamais foi visto. E se não fosse um tempo curto, apenas de 3 anos e meio, ninguém escaparia. Mas por causa dos escolhidos, vai durar apenas 3 anos e meio. Quem são os escolhidos, igreja? Hein? São os que se salvarem nesse período. Não apenas Israel. Não apenas os 144 mil. Vamos lá. Não adianta, né? A minha veia de professor fala mais alto, né? Eu podia passar direto, não consigo. Tenho que voltar
mostrar no texto bíblico, para que não haja dúvida. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Olha que coisa interessante. Versículo 1. 1 e 2, tá? Depois disso, quer dizer, depois de algo, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando o que, igreja? Conservando seguros o que? Para soprasse nem sobre árvore. O que são esses ventos que os anjos estão segurando? Imagine um anjo aqui, um anjo lá, um anjo aqui, um anjo aqui, com os ventos seguros. E a ordem é para que eles ainda não soltem os ventos. O que são os ventos que virá sobre a terra? Provações, tribulação, juízos. Os anjos já estão prontos. Já estão prontos. Olha o versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou o quê? Em grande voz, aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer o quê? Dano. Então os ventos são danos. Olha como a Bíblia é linda, explica a própria Bíblia. Os ventos são danos. O que são danos? Tribulações. Você está vendo um anjinho ali, mas eles estão segurando os ventos. E olha a ordem, dizendo aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra. 3. Não, leiam. Que é isso? O Senhor está dizendo, ó, não se precipita não. Espera o comando. Espera a ordem. Porque eu vou fazer algo antes de vocês lançarem os ventos sobre a terra. E esse algo é a expressão da minha misericórdia, que dura para sempre. Aí no versículo 4, está claro. Então, judeus, jovens, homens, só homens, virgens, que nunca se chegaram à mulher e que temem a Deus e conhecem a Torá. Eu estive em Israel em 1983, me parece. Não, em 2003. E eu andei muito por lá, em Jerusalém, aí eu vi aqueles menininhos, assim, mais novos do que Samuel, Davi, com o tiri-tiri, com as indumentárias de jogo. Eu olhei aquilo e falei, Jesus. Aí o Espírito Santo falou comigo, olha lá, alguns dos meus 144, que já estão crescendo. Em breve vou selá-los com o selo do Espírito Santo. Vocês não imaginam o que esses 144 mil vão receber de poder e de capacidade de evangelismo na cabeça deles. Será algo tão extraordinário que o mundo será impactado pelo trabalho desses 144 mil jovens, homens. E diz assim, de todos os filhos de Israel. Aí começa a elencar, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, até completar as 12 tribos, 12 mil de cada uma, faz o total de 144 mil.
esse grupo será o responsável por evangelizar a terra no período da grande tribulação. Quem pegou o livro Escatom vai saborear isso. Está tudo explicadinho ali. Aí você vai lá para o versículo 9, para a gente não demorar muito. Depois destas coisas, quais coisas? Do selamento. Depois que eles foram selados. Vi, eis grande, que ninguém podia ir, de todas as nações. Olha aí, não são só Israel. Não são só os 144 mil. João viu uma multidão de todas as nações, de tribos, de povos e línguas. Está dizendo a humanidade, independente da nação. Em pé diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a essa grande multidão que encontrou salvação. Depois do selamento dos 144. Isso já no período da grande tribulação, porque nesse tempo os ventos já foram lançados sobre a terra. Vamos avançar ao versículo 13. Já está ali? Então leiam. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? prossiga. Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Ó, Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. ó. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá. Porque o seu tabernáculo já está edificado. Mas ele estenderá. A igreja já está no seu tabernáculo. E ele vai estender aqueles que não foram arrebatados. Para esses que se converterem durante a grande tribulação, faça parte desse grupo de salvos. Então, queridos irmãos, haverá oportunidade para quem não foi no arrebatamento se converter no período da grande tribulação. Se alguém está achando pesado servir a Jesus aqui, vai para o mundão, solta as frangas. Se quando a trombeta soar você não subir, ainda vai ter oportunidade. Está se sentindo aprisionado? Está com saudade do pecadinho lá de fora? Do mundo sedutor? Vai embora. Quer ir não? Acho melhor não ir. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Lá no Apocalipse capítulo 20, versos 4, diz que os que não aceitarem a marca da besta serão degolados. Sofrerão torturas, tormentos. Mas vamos lá. Eu tenho aqui no capítulo, na página 64 do livro Escatom, se você tiver ele aí, uma série de referências sobre a grande tribulação. Que referências? Bíblicas, os textos de Joel, de Sofonias, de Isaías, de Daniel, de Deuteronômio, de Jeremias, e também do Novo Testamento, de Mateus, de Lucas, de Tessalonicenses, de Apocalipse, vários textos do Apocalipse. Eu tenho isso aqui, mas eu não vou abrir, porque vocês já sabem que todos esses textos, e os que têm o livro,
já podem ver os textos da grande tribulação aqui no livro. O Antigo Testamento. Aí tem uma cronologia. Olha a cronologia. Início da grande tribulação, aliança e engano. Aliança com quem? Com Israel. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Inclusive para possivelmente construir o templo. Será construído rápido. E depois de construído, ele vai querer se assentar. Ele vai dizer assim para os judeus: não precisam mais fazer sacrifícios da manhã e da tarde, nem oferecer manjares, porque quando o templo estiver construído, os judeus voltarão a fazer sacrifícios de animais, o que para eles é legítimo, porque eles não entenderam que Jesus já fez o sacrifício definitivo. E no meio disso o anticristo vai dizer: eu não precisa mais fazer sacrifícios, nem oferecer manjares, porque eu quero ser adorado como Deus. E se assentará no trono, no templo. Aí o rabinato judaico diz assim: não aceitamos isso. Não aceitamos isso, e rompe a aliança com o anticristo. Aí começa a grande tribulação, a perseguição aos judeus, a destruição de parte da cidade de Jerusalém e a matança que o anticristo fará com o povo de Israel. 2/3 irão perecer, está lá em Zacarias, mas 1/3 vai fugir para Edom. Lembra que nós falamos isso? Que é o sul da Jordânia? Isso está aqui também. A mulher vestida de sol, do capítulo 12 do Apocalipse. Aqui, inclusive, está falando dessa fuga, desse escape. Os textos que falam que ali será a bacia de lavar de Deus, lá na Jordânia, onde os judeus se converterão a Jesus. É fabuloso esse estudo. Então, número 1, início da tribulação, aliança e engano, porque Deus vai permitir a operação do erro. Olha isso. O Senhor vai permitir que muitos sejam enganados, porque não deram crédito à mentira, e não deram crédito à verdade, e serão levados pela mentira. Dá para você ver alguma semelhança com os dias que estamos vivendo hoje? Que a mentira graça no meio da humanidade? Quando ninguém mentiu aqui? Quantos não mentiram nenhuma vez? Levanta a mão. Olha aí. Até nós provamos desse veneno do engano, da mentira. Imagina nesse tempo. Daniel, o anticristo firmará aliança de 7 anos com muitos. Daniel 9:27. Não precisa passar não. Vai, tem aqui no livro, então vai anotando na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, essa eu quero. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Olha isso, que coisa interessante. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha isso, igreja. Isso é Paulo escrevendo aos Tessalônicos, que estava meio em dúvida sobre a volta de Jesus. E ele diz assim para Tessalônica que eles já estavam inteirados, já estavam com as suas mentes de sabedoria para entender. Se passaram 2000 anos e nós agora não entendemos aquilo que os irmãos de Tessalônica já entendiam, com precisão, que o Senhor vai vir como ladrão de noite, sem que ninguém espere. Foi como aconteceu no dilúvio. Noé pregava e ninguém dava ouvidos, até que Noé entrou na arca. Quando ele entrou na arca, meu filho, aí as águas inundaram o planeta Terra. Não apenas águas de cima, mas também águas do freático, do oceano interno da Terra. Inundou tudo.
Quando andarem dizendo, olha aí, quando andarem dizendo o quê? Paz, segurança, sobrevirá repentina. Qual é a nação do mundo que quer paz e segurança? A rigor todas, né? Mas quem é Shalom? Israel. Israel quer paz. Depois de 2000 anos espalhados por todos os cantos da terra, e conseguiram voltar para a mesma terra, construir uma grande nação. Israel hoje é exuberante, é rico. A segunda maior produtora de diamantes está em Israel. Israel é produtor de cítricos, de frutas e de flores que abastece parte da Europa. Israel tem um exército, umas forças armadas invejável. Israel tem uma tecnologia que é a mãe de todas as tecnologias do planeta. Os judeus já têm 173 prêmios nobres. A inteligência do mundo está na cabeça desse povo. O que eles querem agora? Depois de sofrer o Holocausto, destruição de Jerusalém, peregrinarem pelo mundo inteiro, o que eles querem agora? Paz. Estão fazendo de tudo para ter paz. Mas, pastor, eles destruíram Gaza. Eles não vão aceitar mais um holocausto. Eles explodem o Oriente Médio, mas não vão mais passar pelos que passaram. Eles têm isso na cabeça. Quando eles vão bombardear uma região lá, eles mandam o avião jogar anúncio. Vamos bombardear, saiam daqui. Saiam daqui. E só vão bombardear porque estão recebendo mísseis, bombas, mandados pelo Irã, pelos proxies, não é? Do Hezbollah e do Hamas. Mas eles, a rigor, querem paz. E aí vai surgir um camarada na terra, ele já está na terra, que eles vão conseguir iludir Israel com uma falsa paz. Por isso que Paulo escreveu isso. Quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá o quê? Repentina destruição. Agora, veja a segunda parte do texto como é esclarecedor. Leiam. Como vem... Quem é que está para dar a luz? Que sente dores de parto? A mulher vestida de sol do Apocalipse capítulo 12, Israel. E por que Israel está com dores de parto? Porque Jesus não nasceu para eles ainda. Eles acham Jesus um embusteiro até hoje. Eles acham Jesus um impostor. Por que a crentaiada do mundo inteiro, os católicos e os evangélicos e os protestantes, peregrinam, vão para Jerusalém? Por causa da Terra Santa, onde Jesus esteve. E eles aceitam lá, os cristãos? Aceitam. Ora, estão levando divisas, dólar, economia. As divisas do turismo em Israel é opulenta, é rica demais. Então eles aceitam os crentes lá, mas não aceitam Jesus. Vai lá para Israel, pega uma Bíblia e começa a pregar no meio lá de uma praça qualquer. Os judeus vão te dar tapa, cospem em você. E dizem que aquele tal do carpinteiro, Yeshua, não é um Mashiach, que ele é um embusteiro, um impostor. Você vem para cá, pode visitar os nossos lugares, pode deixar o dinheiro de vocês nas nossas lojas, nos nossos hotéis, nos nossos restaurantes, mas não vem aqui fazer proselitismo, não. Pregar Jesus para nós. Nós não aceitamos. Até hoje, Paulo fala disso, escrevendo em Romanos capítulo 11, que eles têm olhos para não ver, ouvidos para não ouvir e a mente entorpecida, até os dias de hoje, para não entender que aquele carpinteiro de Nazaré
pobre, de andar na Galileia dos gentios, sem tropas, sem soldados, sem estrutura bélica nem militar, era o tão esperado Messias. Porque na cabeça do povo judeu, eles estavam esperando um general de guerra, que entrasse em Jerusalém num belo cavalo árabe alazão, com soldados e tropas para demover o poderio de Roma sobre Israel. Aí vai um carpinteiro, filho de carpinteiro, de dona de casa, montada num burrico. E as armas dos que estavam acompanhando eram palmeiras. E ele dizendo, meu reino não é desse mundo. Ah, fala sério. Ele tem dinheiro? Tem nada, diz que não tem onde pousar a cabeça. Os pardais têm ninho, as raposas têm couvis, mas ele não tem onde pousar a cabeça. Sério? Então ele não tem dinheiro, não. É de família tradicional de Israel, que nada. Filho de carpinteiro com dona de casa. Ah, não brinca não. Tem postura de rei, tipo Aminadab, Eliabe, que nada, é até feio ele. Isaías fala isso. Homens de não tem beleza. Ele vai entrar em cima de um alazão, que nada, num burrico. Vai se insurgir contra Roma, que nada, vai até pagar imposto para César. Ah, quer saber? E o que ele faz aqui em Jerusalém? Fala contra a religião estéril do judaísmo. Denuncia a casta sacerdotal. Chama de raça de víboras. Os fariseus que, embora zelosos da lei, não querem entender que ele é o Senhor. Ah, esse cara vai fazer uma revolução, diziam os religiosos. E eles vão tirar o pão da nossa boca. Ele vai tirar o pão da nossa boca. Ele vai fazer uma revolução. Vamos conspirar contra ele. Por isso que a conspiração contra Jesus se deu na casa de Anás, com a presença de Caifás, os dois maiorais do sacerdotalismo judeu. Porque na cabeça dos judeus, eles esperam um homem poderoso, um homem de guerra. Aí veio um Deus esvaziado. Meu Deus. Até João Batista ficou confuso, porque a pregação de João Batista é que ele viria com a pá limpando a eira. Ele viria com o machado no pé da árvore. E ele viria com fogo inextinguível nas mãos. Arrependei-vos, porque ele vem sapecando vocês. Preso. Cadê o rumor? Não estou ouvindo. Não estou vendo o povo ficar em crise, em choque, por causa da ação de juízo de Jesus, de Yeshua. Aí chamou os seus discípulos, vai lá e pergunta a ele, se é ele mesmo que haveremos de esperar ou haveremos de esperar outro para fazer aquilo que eu pregava. A pá, o machado, o fogo. Cadê a pá, o machado e o fogo? Aí foram lá, Jesus, João está em conflito. Cadê aí a tua vassoura que tu ia passar em Israel? Aí Jesus manda dizer a João, diz a João que os cegos veem. Diga a João que os endemoniados são libertos, que os algemados são libertos, que os aleijados andam. Diga a João que eu vim aqui inaugurar o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 61, versículo 2. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Abrir a porta para o reino de amor. Rasgar o véu do templo para que todos possam entrar para o santo dos santos. Só faltou Jesus dizer assim, diga a João que aquela pregação que ele fazia, que ele fez, que ele faz, é para minha volta.
Aí ele vai ver o machado. Aí ele vai ver a foice. Aí ele vai ver o fogo. Então, até os judeus tinham uma visão equivocada sobre a messianidade de Yeshua. Até hoje. Por isso que ele se mantém na incredulidade. E por isso que Zacarias diz que um dia eles irão olhar para ele lá na Jordânia, em aflição, porque estão ouvindo o rumor de que o anticristo está vindo para detoná-los. Aí eles farão aquela cérebra frase que o próprio Jesus diz: vocês não me verão mais, até que venhais a dizer, está lá em Lucas, Baruch rabá Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Enquanto vocês não declararem isso, eu não venho salvá-los. E esse dia, amada igreja, está se aproximando. Nós somos os protagonistas dessa geração de transição entre o mundo de agora e o mundo do porvir. Mantenham a fé de vocês acesas, porque nós seremos testemunhas do cumprimento dessas profecias. Primeira metade, eu vou logo direto, porque só faltam 10 minutos. Eu vou direto ao que eu quero falar aqui, de algumas... Esse estudo aqui é muito interessante, mas demanda muito tempo. Tá bom. Agora sim, primeiro, para a gente encerrar, para nós entendermos que não estaremos aqui quando a trombeta soar. Para nós entendermos que seremos levados ao encontro com o Senhor, antes que se inicie a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 10. Ok? Sim. E esperar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os... Quem? Que nos livra da ira vindoura. Não tá convencido, não? Então vamos ler numa só voz. Bonito, igreja. Vamos ler bonito. Isso é palavra profética. Quando a gente liga na terra, é ligado no céu. Amém? Então não leia esse texto bíblico como uma igreja surumbática, macambuza, triste, não. Vamos ler com ânimo a palavra de Deus. 1, 2, 3. E... Está aí. Você crê nisso? Amém. Tá vindo tempestade aí sobre a terra. Mas ele vai nos livrar da ira vindoura. Amém. Eu queria entrar em Isaías capítulo 24, que é o Apocalipse, não vai dar tempo. Eu queria passar um vídeo aqui dos sismólogos emocionados, falando em podcast sobre as fossas das Marianas, a fossa das Marianas, que poderá romper. E eles dizem que pode acontecer daqui a 5, 7 anos. E quando as fossas das Marianas romper, que a água do Pacífico encontrar com o manto da terra, o magma, haverá uma explosão tão gigantesca, semelhantes a várias bombas atômicas, que vai deslocar, haverá um empuxo hidráulico, que vai deslocar o núcleo da Terra para um lado. Isso os cientistas estão dizendo, os sismólogos. Aí vem Isaías capítulo 24, dizendo que a Terra vai cambalear como um bêbado.
que a terra vai balançar como rede de dormir, que a sua superfície será transgredida. Aí vem o Apocalipse dizer que uma grande montanha em fogo cairá nos mares. De onde essa montanha? De baixo. Assim como no dilúvio as águas inundaram a terra por baixo, virá fogo do magma para o interior. Tem tudo isso aqui. É bom nem mesmo que eu mostre isso para vocês, para que os crentes mais fracos não saiam daqui tendo que ir para o psicólogo amanhã. Porque isso é uma realidade, falada na profecia e confirmada pelos cientistas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9. Olha aí. 1, 2, pode ler. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais agora, que já somos justificados pelo seu sangue. Justificados. A grande tribulação descrita como ira de Deus em Apocalipse 6 e também no 15, se a igreja não foi destinada para a ira, ela não participará desse período. Agora, eu estou caminhando para o final. Só um minutinho. Apocalipse 3:10. Essa daí, meu Deus, essa daí nos convencerá de que nós estamos guardados na mão de Deus, porque Ele vive, e por isso posso crer no amanhã. Vamos lá. Porque guardastes Da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Pare. Assim que se estuda a Bíblia. Como é que é? Ele está dizendo porque eu estou guardando a palavra da perseverança dele. Qual é a palavra da perseverança dele? Você está com ela aí na mão? A palavra de Deus. Quantos estão guardando a Bíblia como regra de fé e prática? Perseverantemente. Mesmo que você tenha altos e baixos, mas você está perseverando em guardar a palavra de Deus. Quantos estão? Mais fortes, mais fracos, mas quantos estão? Isso aí é uma condicional. Como estás guardando? Por que estás guardando a palavra da minha perseverança? Também eu. Eu quem? Quem falou isso no Apocalipse 3:10? Jesus. Também eu. Eu quem? Jesus. Te guardarei. Da hora da... O que é a provação? A tribulação. Então a tribulação é uma prova. A grande tribulação é uma provação. Por que nós fazemos uma prova? Alguém está estudando aí? Que precisa ser avaliado? Você faz uma prova, está estudando? Está estudando o quê? Psicologia. A nossa psicóloga aí. De vez em quando tem avaliação. Uma prova é para poder ser aprovado ou reprovado. Eu vou te guardar da hora da prova. Você não vai precisar passar dessa prova. Por quê?
porque você já está aguardando a palavra da perseverança. A provação é para quem está fora do padrão de Deus para o arrebatamento. Te guardarei da hora da provação, dessa prova, que há de vir sobre todo o mundo inteiro. Olha, não é no Brasil ou na Europa, é no mundo inteiro. Essa aprovação vai vir sobre o mundo inteiro. Para quê? Olha o resto do texto. Para experimentar os que habitam sobre a... Qual é o objetivo da grande tribulação? Provar, experimentar. Para quê? Para aprovar ou para reprovar. Eu já não preciso mais ser aprovado, já estou. Já estamos. Nós já estamos aprovados. O nosso nome já está no livro da vida. O Espírito Santo já habita em mim. Ora, se o Espírito Santo que está sobre nós, amém? Amém nada. Ele já está dentro de nós. Ele já habita em nós. Ele já faz parte de nós. Lá em Atos dos Apóstolos do Pentecostes, iniciou o ministério da habitação do Espírito Santo. O que antes ele pairava sobre os profetas e sobre os apóstolos, ali em Pentecostes ele passou a habitar, ele já habita em mim. Se eu precisar passar por uma provação, quem vai passar pela provação é aquele que habita em mim. Isso não tem sentido. Eu já estou aprovado, como obreiro aprovado. Por isso que Paulo diz assim, vocês não deixarão de ser pecadores, mas evitem a prática do pecado. E quem é que acende a luz quando você sai fora do risco? É o Espírito Santo, que vem de fora e fala com você, amém? Não, ele já fala de dentro para dentro. Então você não precisa orar pedindo, Espírito Santo vem. Não é, Espírito Santo trabalha em mim, porque tu já habitas em mim. E eu estou guardando a palavra da perseverança, que vai nos livrar da hora da provação. 9h03, eu poderia falar muito mais de Lucas e de muito, mas não é o momento agora. Fica o gostinho para que vocês se sintam desafiados.